Atenção, investidor, tem uma nova alternativa de investimento no cardápio. São os REITs, os pais norte-americanos dos fundos de investimento imobiliário aqui do Brasil. Será que vale a pena você colocar na carteira? Estão chegando na B3, ou seja, você pode investir pela sua corretora. Para saber como e se vale a pena ou não, assista o Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje o programa promete, é um tema que muitos vão ver pela primeira vez. Então, qual o tema é esse, Sammy Boy? Falaremos Nos responda. sobre REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Aqui no Brasil temos os FIIs, né, os fundos imobiliários de papel, de tijolo, híbridos, lajes corporativas e até shoppings. Nos Estados Unidos, eles têm os equivalentes. Certo. Seriam uma espécie de parentes, primos dos nossos queridos FIIs. E como será que é investir nos fundos imobiliários americanos? Será que vale a pena? Dá para receber dividendos em dólares? E o principal, como investir? Dá para ser direto pela Bolsa Brasileira ou precisa abrir conta em alguma corretora americana? De maneira simplificada, os REITs são parecidos com empresas de capital aberto listadas em bolsa. A questão é que eles precisam estar enquadrados a determinados critérios para, assim, usufruírem dos incentivos fiscais de ser um REIT. Aliás, eles serviram como base para a criação do nosso mercado de fundos imobiliários aqui brasileiro. Exatamente. Então, se aqui os FIIs contam com uma gestora para adquirir e gerir imóveis, lá é a mesma coisa. Assim como funciona por aqui, são várias as áreas que os REITs atuam. Lajes corporativas, shopping centers, residencial, galpões industriais, logísticos, parques temáticos, data centers e por aí vai. Para você ter uma ideia, Doni, em 2019, os Estados Unidos correspondiam por 66% do valor de mercado da indústria de REITs no mundo. Japão, Austrália, Reino Unido, França, Canadá, Singapura, África do Sul, Hong Kong, entre outros países, também atuam no mercado, mas obviamente com um percentual bem mais tímido. Essa modalidade é extremamente difundida entre os investidores norte-americanos, já que eles enxergam como uma parte importante dos seus investimentos em renda variável de longo prazo. Sendo assim, é um mercado de alta liquidez, chegando a 12 bilhões e meio de dólares negociados todos os dias, entre os pouco mais de 200 REITs listados. Isso significa que os REITs negociam em 1 minuto e meio o volume de um dia inteiro do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui da B3. Pois é, a Bloomberg fez um levantamento comparando o mercado de fundos imobiliários americano com o nosso. Para começar, o valor de mercado dos REITs é 55 vezes maior que o de FIIs. 55 vezes. Surreal. 27% da população americana investe neles. Já aqui, 0,48% da população brasileira investe em nossos FIIs. E quando analisamos o número de propriedades nesse mercado, os americanos têm quase 800 vezes mais do que temos por aqui. Não, os números são absurdos, né? Agora, tem uma coisa que faz a gente ganhar nos americanos, pelo menos em um aspecto: os dividendos médios pagos. Lá paga-se cerca de 4,2% ao ano, enquanto aqui a média é de 6,5%. Mas claro que assim como aqui temos os FIIs que pagam bem menos ou bem mais, lá nos Estados Unidos não é diferente. Aliás, os REITs são obrigados a distribuir no mínimo 90% do seu lucro caixa anual em forma de dividendos aos investidores, podendo esse pagamento ser trimestral ou semestral. E outra coisa, obviamente, tem a ver com a taxa de juros, né? Muita gente compara dividendo com taxa de juros, principalmente de fundo imobiliário, que é uma espécie de aluguel, e o aluguel tende a ter algum parâmetro com a taxa de juros, também a taxa de juros por lá é menor. Mas, dada toda essa introdução, pergunto-lhes, tá, legal, vocês falaram tal, mas como que eu invisto no Empire State Building? Ou ainda nos parques da Disney, nas estações de esqui ou naqueles prédios magnânimos de Wall Street? Bom, calma que a gente vai explicar. Uma forma é abrir conta em uma corretora gringa para ter acesso. Né? Então seria um Nuinvest em terras americanas para se expor aos REITs. Outra forma mais fácil é através da própria Bolsa Brasileira. Aí sim. Pela sua própria corretora. Pelo Nuinvest. Pelo Nuinvest, claro. onde você tem conta hoje ou tem que vir a ter a qualquer momento, que é onde a gente investe também.
Hoje nós temos os BDRs de REITs. Porém, temos uma exposição a apenas uns 30, mais ou menos. Agora, para quem quiser contar com uma gestão profissional, a opção seria investir por meio dos fundos de investimentos e dos ETFs, os chamados fundos de índice. Um exemplo é o RBR Real Estate, que se diz o primeiro fundo de REITs do Brasil. Porém, esse fundo é exclusivo a investidores qualificados, aqueles com pelo menos R$1 milhão investidos. Existe o fundo de fundos RBR REITs US Dollar FICFIA BDR nível 1. É nome, sobrenome, fácil para você guardar. Memoriza aí, tá? Mas você pode dar um pause aí, ouvir de novo e anotar. Exatamente. Bom, esse fundo é administrado pelo BTG Pactual. Sim. A aplicação mínima é de R$5 mil e é permitido qualquer investidor aportar nele, não apenas os chamados qualificados. Desde janeiro de 2021, a rentabilidade do fundo foi de 377%, enquanto o CDI rendeu 3% no período. Porém, a volatilidade vista nesse fundo é, de certa forma, cheia de sobes e desces. É maior, né? Agora, uma coisa legal é que tem um ETF que está sendo lançado na Bolsa. Aliás, está em período de reserva até o dia 26 deste mês, de outubro agora. A cota será na casa de R$50. E o investimento mínimo para começar é baixo, R$250. A taxa de administração pode chegar a 0,6% ao ano. Esse ETF vai ser negociado com o ticker ALUG11. ALUG11. Ele replica um ETF já bem conhecido, que é o VNQ, ou Vanguard Real Estate, que é listado na Bolsa de Nova York. Lá nos Estados Unidos, o VNQ tem cerca de 45 bilhões de dólares sob gestão e investe em cerca de 175 empresas do mercado imobiliário americano. Isso porque o seu benchmark é o índice MSCI Real Estate 2550 Index. O nome também é só nominho fácil, mas esse índice conta com esses mais de 170 REITs na sua composição. Os setores dos REITs com participação no ALUG11 vão desde o hospitalar, corporativo, industrial, residencial, varejo, setor de saúde como um todo, enfim, Dori. Vale dizer que esse ETF é medalha de ouro, segundo a casa de análise, que é muito prestigiada, que é a Morningstar. Um ponto bem importante também para considerar na hora de fazer investimentos em ETFs é saber que os preços de negociações, claro, que têm as suas oscilações, seja pelas movimentações referentes aos ativos que compõem a carteira ou ao índice pelo qual o fundo está exposto, além, claro, da oscilação cambial. Como a composição do ETF VNQ é de ativos internacionais que se expõem ao dólar americano, esse risco precisa ser levado em consideração. E falando um pouco da tributação dos ETFs, mais precisamente do ALUG11, a tributação é fixa. Então, há o pagamento de 15% sobre o ganho de capital apenas na venda das cotas. Contudo, se a operação for de day trade, que é aquela compra e venda ou venda e compra no mesmo dia, a alíquota sobe para 20%. O recolhimento é feito por meio da já conhecida DARF, que é gerada no site da Receita Federal. Esse pagamento deverá acontecer até o último dia útil do mês subsequente ao da operação que gerou o lucro. Ou seja, você comprou em janeiro, vendeu em agosto, vale até o último dia de setembro para você pagar. E o ponto bem positivo de se investir em ETFs é poder ter acesso a vários ativos, o que diversifica bem a nossa carteira. Isso sem contar na facilidade de não ter que ficar escolhendo ativo por ativo, os fundamentos, se o momento é o ideal para investir de acordo com o desempenho daquela empresa específica, não tem nada disso. Quando você coloca o dinheiro num ETF, você já pega um pacotão de empresas, um investimento super diversificado e com um risco muito baixo quando a gente compara com outros ativos também voláteis. E nesse caso é até 0,6% de taxa ao ano. E no caso de um ETF de REITs, estamos expostos ao mercado internacional, o que não deixa de ser uma boa diversificação, né? A gente tem muitas incertezas, às vezes Bovespa apanha, inflação nas alturas, aí ajusta no dólar, então você tem um pouco dessa compensação e diversificação de risco, dado que você tem outros papéis em reais. Agora, temos que destacar que ETFs brasileiros não distribuem dividendos, mesmo sendo ligados a empresas ou fundos que fazem isso.
Sendo assim, os rendimentos obtidos e os dividendos pagos pelo ETF, e nesse caso ao VNQ, que é o que o Alug 11 replica, estes valores são automaticamente reinvestidos no fundo. Ou seja, não há pagamentos feitos aos investidores de maneira direta. No entanto, há ganhos indiretos por meio da valorização do patrimônio do fundo e das cotas dos investidores. Esse assunto é muito interessante, são oportunidades para você, Sim. investidor, Produtos novos, acessar outros mercados. Sempre tem um produto novo, você tem que entender as características, né? Mas como composição é muito legal, porque você não tem acesso a isso, pelo menos não tinha, e agora tem. E tão interessante quanto a isso é o Giro de Notícias. As aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos no estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, na rede estadual. A exigência também vale para escolas privadas, mas elas terão prazos definidos pelo Conselho de Educação. Os estudantes só poderão deixar de frequentar as escolas mediante justificativa médica ou aqueles que fazem parte do grupo de exceções. William Shatner, o eterno Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas, se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço aos 90 anos. Ele voou por 10 minutos na cápsula New Shepard, sem piloto, da empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. Shatner superou o recorde de tripulante mais velho, que pertenceu a uma mulher de 82 anos que participou da primeira viagem de Bezos. Depois da Evergrande, 3 incorporadoras na China ameaçam dar calote: Modern Land, Fantasia Holdings e Cynic Holdings Group. As 3 empresas afirmaram não conseguir quitar dívidas que somadas ultrapassam os 700 milhões de dólares. Analistas mantêm alerta para a possibilidade de um colapso no sistema financeiro chinês, o que afetaria economias internacionais. Notícias giradas, Sammy Boy. Agora é hora de dizer adeus. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Já aproveita para se inscrever no nosso canal, hein? Tá crescendo cada vez mais. Você tem que fazer parte Não seja um hates do nosso canal, seja um lover. Tchau, Lover tchau. do nosso... Tchau.